A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Salvador. Prazer estar de volta para a gente conversar mais um pouco. O último vídeo que gravei foi no dia 7 de janeiro. Dizem que o Brasil não é um país para amadores, e realmente não é, né? Tudo estava tão bem no dia 7 de janeiro. No dia 8 de janeiro, nós tivemos aqueles eventos aquela invasão. Para muita gente foi um ataque terrorista aos palácios lá, né, dos três poderes, né? Terrível, né? Uma coisa que foi anunciada durante muito tempo, né? Mas no fundo a gente tinha uma esperança de que isso não acontecesse. Aquela invasão terrível, eu vou ter que fazer um vídeo para falar somente sobre esse assunto. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os Yanomamis, né? Sobre os nossos índios, né? Eu tenho várias anotações aqui. Eu queria começar com uma pergunta, né? Perguntando para todos nós, né? O Brasil, ele foi descoberto ou foi invadido, né? Essa é uma questão, dependendo do ponto de vista de cada um dos historiadores, né? O fato é que as populações indígenas estavam aqui há milhares de anos, né? E um dia, pelo menos desses dias que é relatado aí, né? Que em abril de 1500 chega o Cabral com as suas caravelas, né? E encontra aqui os índios ali na costa da Bahia. O Brasil e toda a América aqui estava cheio de populações originárias, povos originários, os índios, né? E aí começam, então, os problemas dos índios, né? Eles deviam ter os seus problemas lá de relacionamento, mas viviam melhores, né? Tinham uma vida melhor do que sem esse contato com o homem branco. Eu queria também fazer aqui uma sugestão de um filme para vocês. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, falar de um filme maravilhoso que eu assisti recentemente na Netflix, né? O Fotógrafo de Mauthausen. Provavelmente a pronúncia não é essa, deve ser alemão aqui, mas é um filme brilhante, um filme maravilhoso, um filme baseado em fatos reais, né? E o que aconteceu? É um filme que fala lá da Segunda Guerra Mundial, aquela loucura nazista, né, de dominar o mundo, etc., né? E em paralelo, nessa mesma época, nós tínhamos ali na Espanha
o ditador Franco, né? Combatendo ali do Franco fascista, né? E ali os comunistas, né, na Espanha e outros grupos, né, combatendo o Franco, né? E uma das coisas que Franco fez contra esses soldados que combatiam o fascismo na Espanha, ele expulsou da Espanha esses espanhóis e tem um toque de crueldade muito interessante. Ele retirou a nacionalidade espanhola desses espanhóis que lutavam contra ele, que lutavam contra o fascismo, e entregou esses soldados só aos alemães, né? E esses soldados espanhóis, eles foram conduzidos a um campo de concentração que tinha esse nome, né? Mauthausen, Mauthausen-Gusen, se não me falha a memória, e ali tinham os espanhóis, eram colocados lá, né? E como todo campo de concentração não era colônia de férias, né? Então eles eram maltratados, trabalhavam em pedreiras, né? Eu vou mostrar algumas fotos aqui nesse outro link. Aqui tem uma das fotos, é um filme lindo, realmente, é uma fotografia muito bonita, né? E aqui tem o personagem principal, né? Ele chegou nesse campo de concentração, segundo o filme Menino, né? E uma das atividades que eles fabricavam armas, eles eram escravos lá, né? E eram judiados e mortos, enfim. E esse menino, uma das atividades que tinha lá era a tal da sala escura, era trabalhar como fotógrafo, né? E ele começa a aprender a arte da fotografia com um alemão, né? E eles começam a gravar vários filmes, né? A fazer várias fotos, né? E aí o interessante é que quando a Alemanha, eles percebem que eles são derrotados, né? E as tropas aliadas estão entrando em Berlim, eles começam aqui, inclusive essa foto aqui, eles começam a querer esconder todas as fotografias, para não mostrar as barbaridades que eles faziam, né? E esse fotógrafo, Francisco Boas, o que ele faz? Ele percebe que ele pode condenar esses alemães através dos filmes, né? Mas os alemães querem queimar as provas. Então ele faz ginástica aqui, né? Para esconder esses negativos, né? E o filme basicamente ele vai rolando por aí e esses alemães eles foram condenados pelo tribunal lá de Nuremberg, né? Baseado também nessas fotografias, né? Tem aqui o enforcamento, né? Coisas horríveis mesmo, mas assim, apesar dessas barbaridades, é um filme que vale a pena a gente ver o que nazistas e fascistas, o que esse povo são capazes de fazer. E a gente vive um tempo onde a extrema-direita vai beber nessas fontes, né, do fascismo e do nazismo, né? Vocês acabaram de ver um vídeo aqui no começo em que diz a mãe do Brasil é indígena. É muito interessante, tá na moda agora, todo mundo não, muita gente fazendo uns exames de DNA para descobrir a origem, né? Quanto você tem de europeu, de eslavo, enfim, de que parte do Brasil, né? Parte do mundo, né? Você tem no seu DNA. Eu tenho alguns filhos meus fizeram, uma irmã minha também fez. E interessante que tem um percentual que é aqui da América do Sul, ameríndio, se eu não me engano, né? 5%, 10% que é de índio, né? E eu já sabia, claro, né? Eu tenho um bisavô, ele foi casado com uma brasileira, que ela era descendente direta de índios, né? E eu tenho muito orgulho disso, de ter
de ter no meu sangue, sangue indígena, né? Muita gente gosta de mostrar que é europeu, que é italiano, espanhol, enfim, né? De várias partes do mundo, mas a gente não vê quase ninguém falando que é descendente de índio, né? Eu queria colocar, eu vou deixar nos comentários uma música da Clara Nunes, né? Que é o Canto das Três Raças, né? Em que ela fala sobre os negros, fala sobre os índios, né? E, e é muito interessante, né? E índios e negros, hoje, se falar especificamente sobre os índios, né? O que esses povos têm sofrido, né? Desde lá, a gente pegar lá desde o Canadá até o sul do Chile, até da Terra do Fogo, né? A maioria dos índios, se não todos, muito maltratados, muito judiados, né? E aí, meus queridos amigos, a gente vê que fascistas e nazistas, ele tem os seus alvos, né? Ele tem os seus alvos. Então, por exemplo, os nazistas odeiam artistas, odeiam a cultura, né? Queimaram milhares de livros, né? E negros, e artistas e pessoas com orientação sexual diferente da deles, né? A gente vê nesse filme alguns artistas ali espanhóis, né? Que são mortos, né? Porque eles não são heterossexuais, né? Então, assim, é a tragédia fascista nazista, né? E o que a gente vê, né, a gente analisando esse governo, esse desgoverno Bolsonaro, essa tragédia que foi esses 4 anos, né? A gente vê o ministro Salles, né, um destruidor do meio ambiente, né, como ministro do meio ambiente. Então, esse homem autorizou a invasão de terras indígenas por garimpeiros, por madeireiros, né? Então a gente tem lá lá no norte do Brasil, lá em Roraima, esse vídeo vai ser difícil fazer. Os, os Yanomamis, né? Um povo maravilhoso. Eu acompanho esse povo há muito tempo, a história deles, a história é muito bonita, né? Que eles vivem lá em Roraima e também em parte na Venezuela, um território enorme. Fernando Collor de Mello, que decretou, por incrível que pareça, né, que determinou esses limites essa reserva. E eles convivem há milhares de anos com o meio ambiente sem destruir, né? Então, eles fixam numa área do território, ficam ali caçando, pescando, plantando algumas coisas. E depois, a hora que começa a minguar a caça, eles vão para um outro setor e fazem a mesma coisa e vão fazendo o rodízio nessa terra sem acabar com o meio ambiente. Até que chegam os garimpeiros, né? Os madeireiros, os criminosos, e começa a poluir os seus rios com o mercúrio, né? E aí, o que acontece, né? Os índios, de onde eles tiram o alimento, especialmente o rio, a água está contaminada, né? É, os animais fogem também desses lugares, né? E a gente vê os índios ali morrendo, essas fotos que a gente viu de índios esquálidos, né? Morrendo, crianças morrendo, como resultado, meus queridos. Ainda falando da ministra Damares, né, que tem registros dela negando ajuda para os índios Yanomamis, né? Deliberadamente, ações de governo, né? Então a gente vê que esse governo Bolsonaro é um governo que tem o objetivo deles é a morte e a destruição e a exploração, né? Então, meus amigos, eu queria deixar aqui registrado o meu protesto, né? E dizer a vocês que esse desgoverno que nos deixou recentemente, ele tem como objetivo a morte e a destruição, né? E como todo bom fascista, entre aspas, eles não entregam o governo de mão beijada, né? Eles não respeitam as regras da democracia, né? Eles usam
até as urnas, chegaram ao poder através do voto, mas uma vez instalado, eles querem destruir, pisar as instituições e se estabelecer como poder absoluto, né? Então, o que nós vimos em 8 de janeiro, basicamente foi isso, uma tentativa de golpe de Estado. Infelizmente, parte das Forças Armadas entraram nessa onda, né? Mas a maioria do povo brasileiro escolheu o caminho certo. Se esse governo progressista não ganha agora, muito provavelmente os Yanomamis seriam exterminados de uma vez por todas, realmente. Felizmente, Lula e toda essa frente progressista, democrática, chegou ao poder, né? Mas Lula não é um semideus, ele vai precisar de cada um de nós envolvido no governo, apoiando, para que as coisas sejam feitas. Então, salve os índios brasileiros, os índios Yanomamis e todas as outras nações indígenas, que eles sejam preservados, que eles sejam ajudados. Eles são realmente os verdadeiros brasileiros. Nós somos descendentes dos invasores, né? E temos um pouquinho do sangue deles também. E eles merecem o nosso respeito, né? Porque eles são os verdadeiros donos dessa terra. Então, fora Bolsonaro, sem anistia, que esses criminosos tenham um julgamento honesto, um julgamento com todo o direito de defesa, e que pelas imensas provas de genocídio contra os índios, contra o povo brasileiro, que esses criminosos vão para a cadeia, é realmente o que nós esperamos. Então é isso, meus amigos, o vídeo que eu queria deixar com vocês, e a minha saudação e a minha solidariedade aos povos originários brasileiros. Até o próximo.